Salve meu seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca, trazendo mais um vídeo. E como a gente já tá no final de outubro, é o mês do Halloween, resolvi trazer um jogo no qual eu joguei na época do PlayStation 2, que acho que ele foi o primeiro a que eu perdi o medo dos jogos de terror. Hoje eu vou falar para vocês sobre Silent Hill Origins. Então, bora pro vídeo. Silent Hill Origins, também conhecido como Silent Hill Zero no Japão, é o quinto jogo da série de sobrevivência e horror dos jogos Silent Hill. Ele foi o primeiro Silent Hill a sair para o console portátil da PlayStation, o PSP, sendo lançado para o console no dia 6 de novembro de 2007 e uns meses depois, em março de 2008, para o PlayStation 2, distribuído pela Konami Games e desenvolvido pela Climax Studios. Bem, a minha história com esse Silent Hill foi na época em que eu ainda tinha meu PlayStation 2, e foi bem mais ou menos na época em que ele saiu pro PlayStation 2, acho que foi lá em 2008, meados de 2008, ou finalzinho de 2008 que eu conheci ele. Quem foi que me emprestou esse Silent Hill foi meu tio. Falou: joga esse jogo aqui que é da hora, você vai curtir demais. E ele falou: mas não é jogo de terror? Ele falou: é jogo de terror, mas não dá medo não, confia. E aí eu levei pra casa. E esse foi o meu primeiro jogo de terror que eu enfrentei ele. E pra eu não ter medo nem nada e tal, o que eu fazia? Eu deixava a televisão no mudo pra eu poder não ouvir os barulhos dos monstros, pra não me assustar. E eu jogava numa boa, mas só que eu fiquei travado acho que foi na primeira fase, quando o Pedro Bino aí, o nosso caminhoneiro, ele acorda na cidade. Bem, mas vamos falar agora um pouco da história do Silent Hill. Silent Hill Origins, ele se passa 7 anos antes da história do primeiro jogo Silent Hill. O nosso protagonista é o caminhoneiro Travis Grade. Aparentemente ele é um caminhoneiro normal, leva sua vida fazendo as entregas, porém ele é assombrado pelo seu passado, no qual a gente vai descobrir jogando o jogo. E ele estava aparentemente fazendo sua rotina de caminhoneiro. Ele recebe um chamado em seu rádio em que ele teria que fazer uma entrega na cidade de Brahms, que é uma cidade vizinha da Silent Hill. E nisso ele teria que cortar caminho pela Silent Hill para chegar nessa cidade. Só que quando ele estava passando pela estrada, uma menina passa pelo seu caminhão, fazendo com que ele pare bruscamente. E quando ele olha para a menina para ver se ela estava bem, ela havia sumido. Só que um vulto dela o leva até uma casa em chamas. Ele então entra nessa casa. Ele vê que há um corpo queimado lá, um corpo de uma garota. E ao saindo da casa, pegando fogo, com o corpo da menina nos braços, ele acaba desmaiando e acorda num banco da praça da cidade de Silent Hill. E é aí que a nossa história do jogo começa, a gente tentando saber se a menina estava bem e também tentar sair da cidade enquanto a gente enfrenta monstros, nosso passado e aquela transição da cidade de maneira de Silent Hill, que acho que vocês devem saber como é. Bem, a jogabilidade do Silent Hill Origins, ela não é muito diferente dos seus antecessores. Ela continua sendo em uma câmera em terceira pessoa. A gente pode carregar objetos de cura, armas, objetos para a gente poder realizar os puzzles. E o salvamento às vezes é automático, às vezes pode ser também manual.
E é claro que tem a transição da cidade nevoada para a cidade sombria de Silent Hill. Um fato curioso sobre esse jogo do Silent Hill é que o nosso protagonista, o Travis, ele é o único personagem que aparece em 2 jogos da série Silent Hill. Ele aparece nesse, no Origins, e ele também aparece no Homecoming, dando carona pro protagonista. E ele também é o único que consegue se livrar do seu passado e também superar os traumas vividos em Silent Hill, porém ele nunca mais é o mesmo. Bem, ele foi o precursor para eu não ter medo de jogos de terror. Claro, ele foi o primeiro, eu jogava ele no mudo para não me assustar com o barulho dos monstros, mas ele que foi o que deu pontapé para eu poder enfrentar o meu medo do Resident Evil e jogar de mão. É claro que o Resident Evil 4 não é totalmente um terror igual foi o 1 até o 3, mas ele que foi a força motriz para eu poder dar continuidade a não ter tanto medo assim dos jogos de terror. É claro que os jogos de terror hoje em dia estão em primeira pessoa. E eu joguei o Outlast uns tempos atrás, quando o Dolitino veio aqui em casa. E aí eu tomei uns sustos e tal, mas... porque em primeira pessoa você tá mais suscetível a tomar susto. Mas contudo, foi uma boa experiência, embora eu não sabia jogar direito. Meu inglês na época não era tão bom assim, quando eu tava jogando Silent Hill Origins. Mas eu consegui enfrentar alguns monstros. Eu também joguei o Silent Hill Downpour depois, na época do 360. E também já não tava dando tanto medo assim. Mas eu tenho muito carinho por esse Silent Hill. Foi ele também que me fez querer comprar os outros Silent Hill. Depois dele eu comprei o Silent Hill 3, depois o 4, porque eu tinha uma revista da PlayStation que mostrava o Silent Hill 4 e eu fiquei interessado em comprar ele. E por último, o último Silent Hill que eu joguei foi o Shattered Memories, qual, se vocês quiserem, eu falo também aqui no canal, que como o nosso Halloween é o 2 de novembro, que é o dia de finados, quem sabe eu não posso trazer um vídeo sobre. Bem galera, terminando mais aqui esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Caso não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, para poder estar conhecendo o meu canal, os vídeos que eu faço. Ative o sininho também das notificações, para quando tiver vídeo novo aqui no canal. E como eu já havia dito em outros vídeos, lives e até na parte comunidade do canal, como eu estou trabalhando, a produção do vídeo baixou, mas tô de semana em semana trazendo vídeos novos para vocês, e as lives também, que acontecem todo sábado às 8 da noite. Vejo vocês no próximo vídeo e até!